Sara não reconhecia mais seu reflexo. A mulher no espelho tinha olheiras e uma carranca perpétua que parecia gravada em seu rosto. 6 meses haviam se passado desde que Marcos saiu de seu casamento de 12 anos, deixando-a sozinha com os 2 filhos e uma hipoteca que mal conseguia pagar. Os papéis de separação estavam intocados na bancada da cozinha, um lembrete diário de seu fracasso. "Mãe, a Lili não quer dividir o cereal", gritou João, de 8 anos, da cozinha. Sara fechou os olhos, contando até 5 antes de responder. "Estou indo." Ultimamente, até os menores conflitos entre seus filhos testavam sua paciência. A rotina matinal havia se tornado uma batalha. Deixar as crianças prontas para a escola, se arrumar para o trabalho e sair de casa a tempo parecia escalar uma montanha diariamente. Seu trabalho como assistente administrativo em um escritório de seguros local mal cobria as contas, e a pensão alimentícia de Marcos, quando chegava, nunca era suficiente. Hoje estava particularmente difícil. Seu carro havia feito um barulho estranho na volta para casa ontem, e ela temia os potenciais custos de reparo. As contas do cartão de crédito estavam se acumulando, e sua mãe ligara novamente, insistindo para ela apenas perdoar Marcos e resolver as coisas, como se fosse tão simples. "Mamãe, olha." Lili, de 4 anos, segurava orgulhosamente um desenho, derrubando acidentalmente seu suco. O líquido laranja se espalhou pela mesa da cozinha, encharcando a agenda de Sara e a autorização que precisava assinar para o passeio de João. Algo dentro dela se rompeu. "Você não pode ser mais cuidadosa?" As palavras saíram mais duras do que o pretendido. O rosto de Lili se contorceu, e Sara imediatamente se arrependeu do tom. "Me desculpe, querida. Vamos limpar isso juntas." Enquanto limpava a bagunça, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de seu chefe, pedindo que ela chegasse mais cedo para uma reunião. O estômago de Sara se apertou com a ansiedade. A empresa estava fazendo cortes, e ela ouvirá rumores sobre outra rodada de demissões. Depois de deixar as crianças na escola, Sara sentou-se em seu carro no estacionamento do escritório, tentando se recompor. Ela não havia chorado na frente das crianças, se ela havia sido cuidadosa com isso, mas sozinha, as lágrimas vieram livremente. Ela estava falhando em tudo: o casamento, maternidade, finanças. O peso de tudo isso a oprimia, dificultando a respiração. A reunião foi exatamente o que ela temia. Devido à reestruturação da empresa, sua posição seria eliminada em 2 semanas. Seu chefe expressou arrependimento, ofereceu um pacote modesto de rescisão e prometeu uma carta de referência. Sara assentiu mecanicamente, agradeceu e de alguma forma conseguiu voltar para sua mesa sem desabar. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, Sara sentou-se à mesa da cozinha cercada por contas e anúncios de emprego. A casa estava quieta, exceto pelo tic-tac do relógio, um presente de casamento dos pais de Marcos. Ela sempre odiou aquele relógio, mas esta noite seu ritmo constante era estranhamente reconfortante. Seu telefone tocou, exibindo o nome de sua amiga Raquel. Sara quase ignorou, não querendo admitir o quão ruins as coisas haviam se tornado, mas algo a impulsionou a atender. "Oi", disse Raquel, sua voz calorosa. "Só liguei para saber como você está. Não tenho notícias suas há um tempo." A simples gentileza rompeu as paredes cuidadosamente construídas de Sara. "Eu perdi meu emprego hoje", disse ela, a voz embargada. Raquel ouviu enquanto tudo se derramava: seu emprego, os problemas de dinheiro, seus medos de falhar com os filhos, a esmagadora solidão. Quando Sara finalmente se calou, exausta da confissão, Raquel não ofereceu platitudes ou soluções rápidas. "Estou indo aí amanhã", disse ela firmemente. "Vamos resolver isso juntas. Você não está sozinha, Sara." Depois de desligar, Sara foi até a janela e olhou para a vizinhança tranquila. Pela primeira vez em meses, o nó em seu peito afrouxou ligeiramente. Ela estava tão determinada a lidar com tudo sozinha, a provar que não precisava de ninguém. Mas talvez não fosse esse o ponto. Talvez pedir ajuda não fosse fraqueza, mas sim sobrevivência. Sara voltou para a bancada da cozinha e pegou os papéis de separação. Amanhã seria difícil. O dia seguinte também.
Mas esta noite, ela dera um pequeno passo, se ela deixará alguém entrar. Ao recolocar os papéis, percebeu que não precisava resolver tudo de uma vez. Por enquanto, bastava saber que não estava enfrentando isso sozinha. Raquel chegou na manhã seguinte com café, pães e um caderno. Sara mal dormira, mas ter outra pessoa em sua cozinha, se alguém que sabia a verdade e não fugira, se lhe deu uma estranha nova energia. Primeiro as coisas mais importantes, disse Raquel, abrindo o caderno. Vamos fazer uma lista de tudo o que precisamos resolver. Elas passaram a manhã organizando as finanças de Sara, criando um orçamento mínimo e listando potenciais oportunidades de emprego. Raquel, que trabalhava em recursos humanos em uma empresa de saúde, revisou o currículo de Sara e sugeriu melhorias. A tarefa era avassaladora, mas dividi-la em etapas acionáveis a tornava menos impossível. Há uma vaga abrindo em nosso departamento de cobrança, Raquel mencionou casualmente. O salário é mais ou menos o mesmo que você estava ganhando, e o horário funcionaria com o cronograma das crianças. Sara levantou os olhos da pilha de contas que estava organizando. Você acha que eu conseguiria? Eu acho que você deveria se candidatar, disse Raquel, sem fazer promessas, mas oferecendo algo igualmente valioso, confiança. Depois que Raquel saiu, Sara passou horas atualizando seu currículo e escrevendo uma carta de apresentação para a vaga na área da saúde. Quando as crianças voltaram do dia na casa da vizinha, ela ainda estava trabalhando na mesa da cozinha, mas com uma concentração que não sentia há meses. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Sara tomou uma decisão. Ela ligou para sua mãe. Preciso de ajuda, mãe, disse ela, vencendo seu orgulho. Não conselhos. Apenas ajuda com as crianças enquanto procuro trabalho. O silêncio do outro lado fez Sara se preparar para a crítica, mas a voz de sua mãe foi inesperadamente gentil. Claro. Quais dias você precisa de mim? 2 semanas se passaram em um borrão de candidaturas a empregos, entrevistas e cuidadosa gestão financeira. Sara vendeu alguns móveis e joias de que não precisava mais, negociou planos de pagamento com empresas de serviços públicos e até mesmo procurou Marcos para obter pensão alimentícia consistente. A conversa foi tensa, mas produtiva, terminando com a promessa dele de configurar pagamentos automáticos. A entrevista na empresa de Raquel correu bem, embora a posição levasse 3 semanas para começar, se ela conseguisse. Enquanto isso, Sara conseguiu trabalho temporário de entrada de dados em casa e turnos noturnos em uma lanchonete local. A programação era exaustiva, mas cada depósito em sua conta bancária parecia uma pequena vitória. Certa noite, Sara voltou do turno da lanchonete e encontrou sua mãe que havia ajudado as crianças a preparar o jantar. A cozinha estava uma bagunça, mas a visão de João e Lili orgulhosamente apresentando uma caçarola torta trouxe lágrimas aos olhos dela. Nós cozinhamos para você, mamãe, exclamou Lili, seu pequeno rosto radiante. Você trabalha demais, acrescentou João solenemente, ecoando palavras que provavelmente ouviu de sua avó. Sara se ajoelhou e abraçou os dois. Está perfeito. Obrigada. Mais tarde, enquanto sua mãe se preparava para ir embora, ela entregou um envelope a Sara. Não é muito, mas pode ajudar até você se reerguer. Sara começou a recusar, seu relacionamento com os pais sempre fora complicado, com dinheiro sendo um ponto particular de tensão, mas ela se conteve. Obrigada, disse ela em vez disso, aceitando o presente e o apoio que ele representava. Na semana seguinte, Sara recebeu uma ligação da empresa de Raquel oferecendo a ela a posição de cobrança. O alívio foi imediato e avassalador. Naquela noite, ela comemorou com as crianças fazendo pipoca e construindo um forte na sala de estar, algo que eles não faziam desde antes da separação. Enquanto se aninhavam juntos assistindo a um filme, João olhou para ela. Vamos ficar bem agora, mãe? A pergunta a atingiu em cheio. As crianças notavam tudo, absorviam cada preocupação e tensão. Ela havia tentado protegê-los, mas eles sentiram a incerteza de qualquer maneira. Nós já estamos bem, disse ela, abraçando-o mais apertado. Diferente de antes, mas bem. Sara começou a estabelecer novas rotinas. Domingo se tornou o dia de preparo das refeições, com as crianças ajudando a fazer pratos simples para a semana.
Ela montou um espaço de trabalho dedicado no canto da sala de estar para seu novo emprego, que começaria com 2 semanas de treinamento remoto. Sua mãe vinha 3 tardes por semana, reconstruindo lentamente o relacionamento delas através do trabalho prático de cuidar das crianças e da casa. Certa noite, Sarah se viu com um momento inesperado de tranquilidade. As crianças estavam dormindo, a casa estava razoavelmente arrumada e os almoços de amanhã estavam prontos. Ela fez uma xícara de chá e sentou-se no degrau de trás, olhando para o pequeno quintal que precisava desesperadamente de atenção. A grama estava alta e ervas daninhas haviam tomado conta do que costumava ser seu canteiro de flores. 6 meses atrás, a visão a teria levado a uma espiral de vergonha e inadequação. Esta noite, ela simplesmente adicionou aprender sobre jardinagem à sua lista mental de projetos futuros. Ela não estava mais tentando recriar sua antiga vida, mas construindo algo novo, algo que era inteiramente dela. O telefone de Sarah tocou com uma mensagem de Raquel: "Como você está se virando?" Sarah olhou ao redor de sua casa imperfeita, mas funcional. Chegando lá, ela digitou de volta: "Um dia de cada vez." Não foi uma transformação dramática. As contas ainda precisavam ser administradas, as crianças ainda tinham dias difíceis sentindo falta do pai, e Sarah ainda acordava algumas manhãs com aquela sensação pesada no peito. Mas algo fundamental havia mudado. Ela havia enfrentado seu ponto de ruptura e sobrevivido a ele. O que viesse a seguir, ela lidaria com isso, não sozinha, mas com o sistema de apoio que estava construindo lenta e deliberadamente ao seu redor e ao redor de seus filhos. O primeiro dia de Sarah em seu novo emprego chegou com uma mistura de excitação e ansiedade. Ela havia passado suas roupas na noite anterior, preparado os almoços das crianças e combinado com sua mãe para buscá-las na escola. Tudo estava organizado, mas ela ainda se sentia despreparada. "Você está bonita, mamãe", disse Lily enquanto Sarah aplicava a maquiagem mínima no espelho do banheiro. "Obrigada, querida." Sarah sorriu, percebendo que havia esquecido como era se vestir profissionalmente. As últimas semanas de uniformes de lanchonete e roupas de trabalho em casa tinham sido puramente funcionais. A clínica de saúde era maior do que ela esperava, um complexo extenso com vários prédios. Sarah checou seu telefone repetidamente, seguindo as instruções de Raquel para encontrar a ala administrativa. A área da recepção era clara e moderna, com assentos confortáveis e música suave tocando ao fundo. "Sarah Lima?" Um homem alto com olhos gentis se aproximou, estendendo a mão. "Sou Daniel Gomes, gerente do departamento. Bem-vinda à Saúde Central." Amanhã passou em um borrão de apresentações, papelada e treinamento de sistema. No almoço, Sarah se sentia sobrecarregada com as novas informações. Ela encontrou um canto tranquilo na cafeteria e checou seu telefone para mensagens de sua mãe sobre as crianças, aliviada ao ver que tudo estava bem em casa. "Posso me juntar a você?" Sarah levantou os olhos e viu uma mulher da idade dela, carregando uma bandeja de almoço. Seu cabelo cacheado estava preso em um rabo de cavalo prático, e seu sorriso era genuíno. "Por favor", Sarah respondeu, grata pela companhia. "Sou Maria Rodrigues, da gestão de registros", disse a mulher, sentando-se. "Você é nova no setor de cobrança, certo? Eu te vi durante a orientação." Algo na maneira direta de Maria deixou Sarah à vontade. Elas conversaram sobre o trabalho, o layout complexo da clínica e a comida surpreendentemente boa da cafeteria. Quando Sarah mencionou seus filhos, o rosto de Maria se iluminou. "Eu tenho um filho de 9 anos, o Tiago", disse ela, pegando o telefone para mostrar uma foto de um menino com o mesmo cabelo cacheado e sorriso brilhante. "Somos só nós dois. O pai dele não está presente." A maneira casual como Maria compartilhou essa informação, sem vergonha ou amargura, se impressionou Sarah. Ali estava alguém que havia reconstruído sua vida como mãe solteira e parecia genuinamente contente. "Como você consegue lidar com tudo isso?" Sarah perguntou antes que pudesse se conter. Maria riu. "Alguns dias melhor que outros. Mas ter um bom sistema de apoio ajuda." Ela baixou a voz conspiratoriamente. "Este lugar é ótimo para pais que trabalham. Eles não anunciam, mas existe uma rede informal.
No final do almoço, Maria adicionou Sara a um grupo de texto com outros pais solteiros na clínica e a convidou para um potluck mensal que eles organizavam. Sem pressão, ela garantiu a Sara. Mas às vezes ajuda a conversar com pessoas que entendem. As semanas seguintes estabeleceram um novo ritmo para a família de Sara. O trabalho era desafiador, mas satisfatório, com expectativas claras e uma carga de trabalho gerenciável. O salário regular trouxe uma estabilidade que eles não tinham há meses. Sua mãe continuou a ajudar com o cuidado das crianças, o relacionamento delas gradualmente se aquecendo através da responsabilidade compartilhada por João e Lili. Certa noite, enquanto Sara ajudava João com a lição de casa, seu telefone vibrou com uma mensagem do grupo de pais solteiros. Era Maria: "Vi emergência no trabalho, preciso de alguém para cuidar do Tiago por 2 horas. Alguém pode ajudar?" Sara hesitou. Sua agenda já estava cheia, e adicionar outra criança à rotina da noite parecia assustador. Mas ela se lembrou de como era precisar de ajuda e não ter a quem recorrer. "Posso pegá-lo?" ela respondeu. "Estamos apenas fazendo lição de casa e jantando." Tiago acabou sendo uma criança educada e independente que se dava bem com João. No momento em que Maria o pegou, os meninos já haviam se tornado bons amigos, fazendo planos para futuros encontros. "Não consigo agradecer o suficiente", disse Maria na porta. "Eu geralmente não me vejo em situações como esta, mas minha babá cancelou de última hora e o trabalho precisou de mim para uma revisão de arquivo de emergência." "Sem problemas", Sara respondeu, surpresa ao descobrir que falava a sério. "É para isso que o grupo serve, certo?" O incidente marcou um ponto de virada. Sara estava tão focada em receber ajuda que se esquecera do valor de dá-la. No fim de semana seguinte, ela compareceu ao potluck dos pais solteiros, levando uma simples salada de macarrão e os 2 filhos. O encontro foi realizado em um parque local, casual e acolhedor. Cerca de 1 dúzia de adultos e várias crianças compartilhavam comida, conversa e apoio. Alguns, como Maria, eram pais solteiros há anos. Outros, como Sara, estavam recém-navegando um divórcio ou separação. Alguns eram viúvos. Suas circunstâncias variavam, mas eles compartilhavam uma compreensão comum dos desafios e alegrias inesperadas de criar filhos sozinho. "Demorei 1 ano para parar de me sentir um fracasso", admitiu Pedro, pai de gêmeos adolescentes. "Agora percebo que meus filhos estão realmente melhor me vendo feliz sozinha do que infeliz tentando salvar um casamento desfeito." Suas palavras ressoaram com Sara. Ela estava tão focada no que seus filhos haviam perdido, sua família tradicional com 2 pais, que não havia considerado o que eles poderiam ganhar, uma mãe que estava encontrando sua força e construindo uma vida que funcionava para todos eles. À medida que o outono avançava, a rede de apoio de Sara se expandiu além do que ela poderia ter imaginado 6 meses antes. Raquel permaneceu sua amiga mais próxima, mas agora havia também Maria, que entendia os desafios específicos da parentalidade solo, e o círculo mais amplo do grupo de apoio. Até mesmo seu relacionamento com a mãe evoluíra para algo mais equilibrado e respeitoso. Uma tarde de domingo, Sara estava tentando limpar as calhas quando ouviu uma voz do vizinho. "Você pode precisar de uma escada mais longa para isso." Seu vizinho, Tomé, um homem mais velho que sempre fora educadamente distante, estava na divisa da propriedade com sua própria escada. "Eu também queria fazer as minhas. Se importa se eu ajudar?" 4 mãos fazem o trabalho mais rápido. Eles passaram a próxima hora limpando calhas e conversando sobre o bairro. Tomé, um empreiteiro aposentado, ofereceu conselhos simples sobre manutenção da casa, as coisas que Marcos sempre havia cuidado. Antes de sair, ele mostrou a Sara como verificar se havia telhas soltas e a lembrou de trocar o filtro do forno antes do inverno. "Se precisar de ajuda com algo mais, é só chamar", disse ele. "Minha esposa se foi há 3 anos, então tenho tempo livre." Naquela noite, Sara sentou-se novamente no degrau de trás, olhando para o quintal que ela finalmente havia começado a recuperar das ervas daninhas. Lili estava ajudando sua mãe a preparar o jantar lá dentro, suas vozes flutuando pela janela aberta. João estava por perto, lendo um livro que Tomé havia lhe emprestado sobre carpintaria básica.
A fragilidade que havia definido sua vida 6 meses atrás não desapareceu. Ainda havia dias difíceis com as crianças, conversas tensas com Marcos e momentos em que o futuro parecia incerto. Mas em torno dessa fragilidade, algo novo havia crescido, uma rede de relacionamentos e apoio mútuo que não exigia que ela fosse perfeita ou inteiramente autossuficiente. Sarah respirou fundo o ar fresco do outono. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu não apenas bem, mas genuinamente esperançosa sobre o que estava por vir. O inverno chegou com seus próprios desafios. A conta de aquecimento dobrou, João precisava de novas botas de neve, e Lili pegou um resfriado persistente que a manteve em casa, longe da pré-escola, por uma semana. Sarah conciliava trabalho e cuidados com as crianças, grata pela política flexível de licença médica de seu trabalho e pela disposição de sua mãe em ajudar com pouco aviso. Uma manhã no início de dezembro, Sarah chegou ao trabalho e encontrou uma pequena crise no departamento de cobrança. Uma atualização do sistema havia dado errado, criando um acúmulo de sinistros não processados que precisavam de revisão manual. Precisamos de todas as mãos no convés, anunciou Daniel, seu gerente. Sinto muito, mas talvez precisemos de horas extras esta semana. O estômago de Sarah afundou. Ela havia prometido comparecer ao concerto de inverno de João naquela noite, e sua mãe não estava disponível para levá-lo. Meu filho tem um concerto hoje à noite, ela explicou a Daniel, preparando-se para o pior. Para sua surpresa, ele assentiu compreensivamente. A família vem em primeiro lugar. Cuide disso, e talvez você possa vir mais cedo amanhã? O alívio foi imediato. Absolutamente. Obrigada. Ao se virar para sair do escritório dele, Daniel acrescentou: meus filhos já são adultos, mas me lembro daqueles concertos escolares. Não os perca, se eles acabam antes que você perceba. O comentário ficou com Sarah durante todo o dia. Daniel sempre fora profissional, mas um tanto reservado. Essa visão de sua vida pessoal a fez vê-lo de forma diferente. Naquela noite, Sarah sentou-se no auditório da escola primária, assistindo João tocar um xilofone na segunda fila do conjunto musical. Seu rosto estava sério com a concentração, e quando ele a avistou na plateia, seu sorriso valeu cada agenda conciliada e jantar apressado. Você me viu, mãe? Ele perguntou depois, ainda segurando suas baquetas. Eu te vi. Você estava incrível, ela disse, falando sério. Na manhã seguinte, Sarah chegou ao trabalho uma hora mais cedo, conforme prometido. O escritório estava quieto, com apenas alguns madrugadores presentes. Ela se acomodou em sua mesa com café, pronta para enfrentar o acúmulo. Você é dedicada, veio a voz de Daniel por perto. Ele estava parado na porta de seu escritório, com uma caneca de café na mão. A maioria das pessoas teria encontrado uma desculpa depois de ter que trabalhar até tarde. Eu aprecio a flexibilidade quando preciso, então tento retribuir, Sarah respondeu. Daniel assentiu. Faz sentido. Como foi o concerto? Desafinado da melhor maneira possível, ela riu. Mas meu filho ficou emocionado por eu estar lá. A conversa deles mudou para o trabalho, mas algo havia mudado em sua dinâmica. Nas semanas seguintes, Sarah notou Daniel se esforçando mais para falar com ela sobre projetos e ocasionalmente passando por sua mesa apenas para conversar. Na confraternização de fim de ano do departamento, Sarah se viu sentada ao lado dele durante o almoço. Eles descobriram um interesse comum por trilhas, algo que Sarah havia gostado antes do nascimento dos filhos, mas raramente tinha tempo para agora. Há uma ótima trilha para famílias no Parque do Carvalho, Daniel mencionou. Minha esposa e eu costumávamos levar nossas filhas lá quando eram pequenas. A referência casual à sua esposa respondeu à pergunta que Sarah não havia feito. Ela notou que ele não usava aliança de casamento, mas não queria bisbilhotar. Costumavam? Ela perguntou cuidadosamente. Ela faleceu há 5 anos, ele disse, sua voz objetiva, mas com um traço de dor antiga. Câncer. Sinto muito, Sarah disse, falando sério. Meus filhos provavelmente adorariam essa trilha. Eu deveria levá-los quando o tempo melhorar.
A conversa seguiu, mas Sara se viu pensando em Daniel mais tarde naquele dia, não romanticamente, mas com uma nova compreensão. Ambos haviam experimentado perdas profundas, embora de tipos diferentes. Havia algo reconfortante em trabalhar com alguém que entendia que a vida raramente seguia o caminho esperado. À medida que as férias se aproximavam, Sara enfrentou outro obstáculo, seu primeiro Natal pós-separação. As crianças ficariam com Marcos na véspera de Natal e voltariam para ela no dia de Natal. A ideia de passar a véspera de Natal sozinha a encheu de pavor. Venha para nossa casa, Maria insistiu quando Sara mencionou seus planos durante o almoço. Nós sempre fazemos uma grande reunião na véspera de Natal, família, amigos, vizinhos. É caótico e divertido. Eu não gostaria de incomodar sua família, Sara hesitou. Esse é o objetivo de nossa celebração, se é para quem precisa de um lugar para estar, explicou Maria. No ano passado, tivemos 3 estudantes internacionais que não podiam ir para casa, minha prima que estava passando por um divórcio e minha vizinha idosa que está sozinha. É tipo nossa tradição acolher pessoas. O convite tocou Sara profundamente. Então eu adoraria ir, obrigada. A véspera de Natal na casa de Maria foi exatamente como prometido, barulhenta, calorosa e acolhedora. Sua família estendida abraçou Sara imediatamente, servindo-lhe tamales caseiros e incluindo-a em seu jogo de troca de presentes. No final da noite, Sara havia rido mais do que em meses. Obrigada, ela disse a Maria enquanto se preparava para ir embora. Isso significou mais do que você imagina. Maria a abraçou. É para isso que servem os amigos. E no ano que vem, você trará as crianças também. A suposição de uma amizade contínua, de um próximo ano em que as coisas estariam ainda melhores, permaneceu com Sara enquanto ela voltava para casa. Sua casa parecia vazia, mas não da maneira devastadora que ela temia. Em vez disso, parecia um estado temporário, uma pausa antes que seus filhos voltassem e a vida retomasse seu ritmo. Na manhã seguinte, as crianças irromperam pela porta cheias de excitação sobre seus presentes de Marcos e ansiosas para ver o que as esperava debaixo da árvore em sua casa. Sara havia orçado cuidadosamente presentes modestos, mas atenciosos, e a alegria em seus rostos confirmou que ela havia escolhido bem. Depois dos presentes e do café da manhã, eles se agasalharam para uma caminhada no bairro. A neve fresca crocava sob suas botas enquanto Lili corria à frente, tentando pegar flocos de neve na língua. João caminhava ao lado de Sara, de repente estendendo a mão para ela, algo que ele havia decidido recentemente que era muito velho para fazer. Papai diz que pode se casar de novo, ele disse baixinho, seus olhos fixos na calçada. Com a Alicia. O passo de Sara vacilou. Marcos havia mencionado namorar alguém novo, mas casamento não havia surgido em suas breves e práticas conversas. Ela controlou cuidadosamente sua expressão, ciente de João observando sua reação. Como você se sente sobre isso? Ela perguntou, mantendo a voz neutra. João encolheu os ombros. Ela é legal. Tem um cachorro. Ele fez uma pausa. Mas é estranho. Sara apertou a mão dele. Mudanças podem ser difíceis, mesmo quando as pessoas envolvidas são legais. Você vai se casar de novo também? Ele perguntou, sua pergunta inocente, mas complicada. Eu não sei, Sara respondeu honestamente. No momento, estou focada em você, na Lili, e em construir nossa vida juntos. Mas um dia, talvez. Se eu conhecesse alguém que seria bom para todos nós. João pareceu satisfeito com a resposta. Enquanto continuavam andando, Sara percebeu que falava a sério. 6 meses atrás, a ideia de outro relacionamento parecia impossível, uma traição da vida que ela havia planejado. Agora, embora não estivesse ativamente procurando, ela podia pelo menos imaginar a possibilidade de deixar alguém novo entrar em seu mundo, se eventualmente, quando fosse a hora certa. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Sara ligou para Raquel para desejar-lhe Feliz Natal. Como foi seu dia? Raquel perguntou. Diferente, Sara respondeu. Mais um bom diferente, eu acho. Estamos encontrando nosso caminho. E eles estavam, passo a passo, dia a dia,
criando novas conexões e possibilidades que Sara não poderia ter imaginado quando seu mundo desmoronou pela primeira vez. A primavera chegou, trazendo consigo o aniversário de 1 ano da separação de Sara de Marcos. A data poderia ter passado despercebida se não fosse o lembrete em sua agenda para renovar a inscrição de João no futebol. No ano passado, Marcos havia cuidado disso, e este ano, era mais um item na lista de Sara. Ela sentou-se à mesa da cozinha em uma manhã de sábado, com café na mão, fazendo uma lista de despesas futuras, taxas de futebol, sapatos novos para Lili, um presente de aniversário para sua mãe. Pela primeira vez em meses, a lista não a encheu de pavor. Seu emprego estava seguro, seu orçamento apertado, mas gerenciável, e ela até havia iniciado um pequeno fundo de emergência. Mãe, podemos plantar flores este ano? Lili perguntou, interrompendo-os. Pensamentos de Sara. Ela estava ajoelhada em uma cadeira, desenhando com canetinhas na mesa. Sara olhou para o quintal. Os canteiros de jardim negligenciados estavam começando a mostrar ervas daninhas novamente, mas por baixo havia potencial. Essa é uma ótima ideia. Que tipo de flores você quer plantar? Cor-de-rosa. E roxas. Lili declarou com a certeza de uma criança de 4 anos. Mais tarde naquele dia, Sara e as crianças visitaram o centro de jardinagem local. João mostrou um interesse surpreendente em vegetais, enquanto Lili gravitava em torno das flores mais brilhantes. Eles saíram com pacotes de sementes, algumas pequenas plantas e ferramentas básicas de jardinagem. Posso ajudá-lo com a aração? Tomé chamou de seu quintal enquanto descarregavam seus suprimentos. Esse solo vai estar duro depois de ficar sem uso. Com a orientação e as ferramentas de Tomé, eles prepararam os canteiros do jardim. Sara encontrou uma satisfação inesperada no trabalho físico, em revirar o solo e planejar onde cada planta iria. O entusiasmo das crianças diminuiu mais rápido do que as tarefas, mas mesmo a breve participação delas parecia importante se elas estavam literalmente criando raízes nesta nova versão de suas vidas. Nas semanas seguintes, o jardim se tornou um projeto familiar. João assumiu a responsabilidade pela rega, enquanto Lili verificava diariamente os sinais de crescimento. Quando as primeiras mudas apareceram, seu entusiasmo foi contagiante. Está funcionando, mamãe. As plantas estão crescendo. Sara se ajoelhou ao lado de sua filha, olhando para os minúsculos brotos verdes. Elas só precisavam das condições certas e um pouco de paciência. O jardim não era a única coisa que florescia. No trabalho, Sara recebeu uma avaliação positiva de 6 meses e um pequeno aumento. A renda adicional não mudou sua vida, mas permitiu que ela dissesse sim ao pedido de João para o acampamento de verão de ciências, algo que ela havia inicialmente colocado na categoria ou talvez um dia. Sua amizade com Maria se aprofundou, expandindo-se para incluir encontros regulares de brincadeiras entre seus filhos e ocasionais passeios de fim de semana em grupo. Através de Maria, Sara conheceu outras pessoas, os pais da escola de Tiago, o irmão de Maria e sua esposa, vizinhos de seu condomínio. Gradualmente, o círculo social de Sara se expandiu além do sistema de apoio imediato de que ela havia precisado durante a crise. Certa noite, depois que as crianças estavam na cama, Sara sentou-se no degrau de trás, olhando para o jardim. A plantação da primavera estava tomando forma, as fileiras ordenadas de vegetais em um canteiro, as flores coloridas de Lili em outro. Não era perfeito nem particularmente sofisticado, mas estava prosperando. Seu telefone tocou. Era Daniel do trabalho. Desculpe ligar fora do horário, ele começou. Mas eu queria te avisar. Há uma posição de líder de equipe abrindo no departamento. Você deveria considerar se candidatar. Sara ficou surpresa. Sério? Faz apenas 6 meses que estou lá. E você já se tornou uma de nossas membros mais fortes da equipe, Daniel respondeu. Pense nisso. A vaga será publicada na segunda-feira. Depois de desligar, Sara permaneceu no degrau de trás, processando a conversa. Uma promoção significaria mais responsabilidade, mas também melhor salário e benefícios. 1 ano atrás, ela teria imediatamente descartado a ideia, convencida de que não conseguiria lidar com mais uma coisa.
Agora, ela se viu considerando a logística, como funcionária com sua agenda, que cuidado adicional com as crianças ela poderia precisar, como o cargo usaria suas habilidades em desenvolvimento. Na manhã seguinte, ela ligou para sua mãe para discutir a possibilidade. Eu acho que você deveria ir em frente, sua mãe disse sem hesitação. Você sempre foi capaz de mais do que dar crédito a si mesma. O comentário surpreendeu Sarah. Sua mãe sempre fora prática e um tanto crítica, raramente oferecendo um encorajamento tão direto. Você acha que eu conseguiria lidar com as crianças? Sarah perguntou. Eu sei que você pode, sua mãe respondeu. E estou aqui para ajudar. É isso que a família faz. A conversa marcou outra mudança sutil no relacionamento delas. Sua mãe não estava apenas ajudando por obrigação ou para controlar a situação, se ela genuinamente acreditava nas habilidades de Sarah. Quando a segunda-feira chegou, Sarah se candidatou à posição. O processo levaria várias semanas, e havia outros candidatos qualificados, mas dar o passo parecia significativo, independentemente do resultado. Na mesma semana, Marcos solicitou uma reunião para discutir os planos de verão para as crianças. Eles se encontraram em uma cafeteria, seu território neutro usual para discussões de coparentalidade. Marcos parecia bem mais feliz do que Sarah se lembrava de vê-lo nos últimos anos de seu casamento. Alice e eu vamos nos casar em agosto, ele disse depois de cobrirem a logística dos horários de verão. Eu queria que você soubesse por mim primeiro, antes que as crianças mencionassem. Sarah sentiu, surpresa com sua própria falta de reação emocional. Parabéns. João mencionou que ela tem um cachorro? Marcos sorriu. Uma Golden Retriever chamada Mel. As crianças a adoram. Que bom. Eles sempre quiseram um animal de estimação. A conversa continuou, focada principalmente em como o casamento e a mudança na casa de Marcos afetariam as crianças. Não foi calorosa ou amigável, mas foi civil e produtiva, uma melhoria significativa em relação às suas interações iniciais pós-separação. Ao se prepararem para sair, Marcos hesitou. Você parece bem, Sarah. Mas como, e você mesma? A observação a pegou de surpresa. Estou bem. Demorou um pouco, mas estou me acertando. Fico feliz, ele disse, e ela acreditou que ele falava sério. O que quer que tenha dado errado entre eles, se houve muito, se nenhum deles queria que o outro sofresse. No caminho para casa, Sarah refletiu sobre o quanto havia mudado em um ano. Os papéis do divórcio finalmente haviam sido assinados 2 meses atrás, oficializando o que há muito era realidade. O processo legal havia sido estressante, mas não devastador. Quando foi concluído, ela já havia começado a construir sua nova vida. Naquela noite, o grupo de pais solteiros se reuniu para seu potluck mensal, desta vez em um parque local com um parquinho. Enquanto as crianças brincavam, os adultos conversavam e compartilhavam atualizações. Recebi uma oferta de emprego em outro estado, anunciou Pedro. Melhor posição, mais dinheiro, mas significaria mudar meus filhos para longe da mãe deles, que só os vê a cada poucas semanas de qualquer maneira. A nova namorada do meu ex está tentando agir como a mãe deles, e eu não sei como lidar com isso, compartilhou outra. Mulher. Meu filho está com dificuldades na escola desde a separação, e a professora sugeriu aconselhamento, admitiu um pai. As conversas eram honestas, às vezes dolorosas, mas sustentadas por um entendimento mútuo. Todos ali sabiam o delicado equilíbrio de reconstruir a própria vida enquanto ajudavam os filhos a navegarem pelas suas. Sarah ouvia mais do que falava, mas quando perguntada sobre seu progresso, ela compartilhou tanto sua oportunidade de promoção quanto seu projeto de jardim. Parece pequeno em comparação com as atualizações de todo mundo, ela disse, mas ver algo crescer que plantamos juntas, se isso significa algo para nós. Não é nada pequeno, Maria a assegurou. Essas são as coisas que fazem uma vida. Mais tarde, enquanto eles arrumavam para ir embora, Sarah convidou várias famílias para irem ver o jardim no fim de semana seguinte. Não é nada especial ainda, mas as crianças estão orgulhosas disso. E pensei que talvez pudéssemos fazer um churrasco. O convite, casual, mas deliberado, representava algo significativo.
Sara não estava mais apenas recebendo apoio, ou ela estava criando comunidade. Sua casa, antes um lugar de fracasso e perda, estava se tornando um lugar que ela queria compartilhar com os outros. Naquela noite, ela encontrou João sentado na beira da cama muito depois de tê-lo colocado para dormir. Não consegue dormir? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Papai diz que depois que ele se casar, teremos 2 casas de verdade, disse João. É verdade? Sara escolheu suas palavras cuidadosamente. Você sempre teve 2 casas de verdade, mesmo quando uma delas ainda estava sendo montada. Mas sim, papai e Alicia farão uma casa para você, e temos nossa casa aqui. Mas esta parece mais real, disse João. Porque você está aqui o tempo todo, e temos nosso jardim e outras coisas. Sara o abraçou forte. Ambas as casas são reais. Elas são apenas diferentes, e tudo bem. Depois que João finalmente adormeceu, Sara ficou no corredor entre os quartos dos filhos, ouvindo suas respirações silenciosas. Eles eram resilientes, esses filhos dela, adaptando-se a circunstâncias que ela nunca teria escolhido para eles. E ela também era resiliente, encontrando um terreno sólido onde antes via apenas areia movediça. Ainda havia incertezas pela frente, a decisão da promoção, o próximo casamento de Marcos, desafios financeiros que nunca desapareceram completamente. Mas Sara não via mais a incerteza como inimiga. Era simplesmente parte da paisagem de suas vidas, um terreno que eles estavam aprendendo a navegar juntos. Sara conseguiu a promoção. A notícia chegou em uma tarde de terça-feira, entregue por Daniel pessoalmente, em vez de por e-mail ou uma reunião formal. Você foi a candidata mais forte, ele disse a ela. Suas habilidades organizacionais e atenção aos detalhes a destacaram. Seu novo cargo como líder de equipe veio com uma curva de aprendizado que às vezes a deixava sobrecarregada. Havia reuniões adicionais, métricas de desempenho para rastrear e 4 membros da equipe procurando orientação nela. As primeiras semanas testaram sua confiança, mas ela se viu superando o desafio, tirando proveito da resiliência que havia construído através de dificuldades pessoais. Como está a nova posição? Raquel perguntou durante o almoço mensal delas. Mais difícil do que eu esperava, Sara admitiu. Mas de um jeito bom. Estou usando partes do meu cérebro que estavam adormecidas há anos. Raquel sorriu. Eu te disse que você seria perfeita para isso. Disse sim, Sara reconheceu. Obrigada por me incentivar a me candidatar. O verão trouxe seu próprio ritmo para a casa deles. João frequentou o acampamento de ciências 3 dias por semana, prosperando no ambiente estruturado e voltando para casa cheio de fatos sobre robôs e reações químicas. Lili dividiu seu tempo entre a pré-escola e os dias com a mãe de Sara, que havia começado a levá-la à piscina comunitária para aulas de natação. O jardim floresceu no tempo quente. Os vegetais de João produziram o suficiente para a mesa deles e para compartilhar com os vizinhos. As flores de Lili atraíram borboletas e beija-flores, trazendo vida inesperada ao quintal deles. Sara se viu passando as noites do lado de fora, às vezes lendo, às vezes apenas sentada em tranquila contemplação enquanto as crianças brincavam. No final de julho, Marcos ligou com um pedido inesperado. Precisamos conversar sobre o casamento, ele disse. Especificamente, sobre a participação das crianças. Eles se encontraram novamente na cafeteria de sempre. Marcos parecia nervoso, mexendo na xícara enquanto explicava. Alicia gostaria que as crianças fizessem parte da cerimônia, ele disse. João como pajem e Lili como florista. Sara respirou fundo. Isso era mais envolvimento do que ela havia previsto. Você perguntou a eles como se sentem sobre isso? Queríamos conversar com você primeiro, Marcos respondeu. Eu sei que é muito pedir. É sim, Sara concordou. Mas isso não é sobre mim. Se eles quiserem participar, não vou atrapalhar. Marcos pareceu aliviado. Obrigado. E tem mais uma coisa. O jantar de ensaio é na noite anterior, tudo bem se eles ficarem na nossa casa? Sei que não é meu fim de semana regular.
Um ano atrás, essa conversa teria enviado Sarah para uma espiral emocional. Cada mudança na programação da guarda, cada lembrete da nova vida de Marcos parecia um ataque pessoal. Agora, ela considerou o pedido de forma prática. Isso deve funcionar, ela disse. Eles precisarão de roupas bonitas para a cerimônia. Eu posso comprar, ou você pode. Apenas me avise. Eles resolveram os detalhes amigavelmente, e Sarah saiu sentindo um orgulho tranquilo em sua capacidade de separar sua dor passada das necessidades presentes de seus filhos. Marcos era o pai deles, o casamento dele faria parte da história de suas vidas. Torná-lo uma experiência positiva era do interesse de todos. Quando ela explicou a situação às crianças naquela noite, as reações delas foram mistas. João parecia cautelosamente interessado em seu papel, enquanto Lili ficou imediatamente animada com a ideia de usar um vestido especial. Você também vai estar no casamento, mamãe? Lili perguntou. Não, querida. Este é um dia especial para seu pai e Alicia. Mas eu vou ajudá-los a se preparar, e estarei aqui quando vocês voltarem para casa. As semanas que antecederam o casamento foram agitadas com os preparativos. Sarah levou as crianças para comprar roupas adequadas, as ajudou a praticar seus papéis e tentou responder às suas perguntas com honestidade, mas de forma apropriada para a idade. Ela coordenou com Marcos sobre a logística e até trocou algumas mensagens com Alicia sobre a prova do vestido de Lili. No dia anterior ao casamento, enquanto ela arrumava as malas de pernoite das crianças, Sarah foi atingida por uma percepção. Ela não sentia ciúmes ou ressentimento pelo novo começo de Marcos. Havia alguma melancolia, certamente, um reconhecimento silencioso dos sonhos que eles haviam compartilhado um dia, mas a dor aguda havia desaparecido. Depois de deixar as crianças na casa de Marcos para o jantar de ensaio, Sarah voltou para uma casa vazia. O silêncio era perceptível, mas não opressor. Ela serviu uma taça de vinho e sentou-se no quintal, olhando para o jardim que eles haviam criado juntos. Seu telefone tocou com uma mensagem de Daniel, no relatório da equipe ótimo. Espero que esteja aproveitando seu fim de semana. As trocas de mensagens de texto deles haviam se tornado mais frequentes ultimamente, geralmente sobre trabalho, mas ocasionalmente aventurando-se em território pessoal. Ela apreciava seu estilo de comunicação direto e o respeito que ele demonstrava por suas habilidades. Obrigada, ela respondeu. As crianças estão no ensaio do casamento do pai delas. Casa tranquila esta noite. A resposta dele veio rapidamente. Noite perfeita para aquela série documental que você mencionou querer assistir. Sarah sorriu. Ele se lembrou daquela conversa de semanas atrás. Boa ideia. É exatamente isso que vou fazer. A noite passou agradavelmente com o documentário e uma noite cedo. Na manhã seguinte, Sarah acordou sentindo-se descansada e calma. Ela fez café e checou seu telefone para qualquer atualização das crianças, encontrando uma mensagem de Marcos com uma foto deles com suas roupas de casamento, parecendo animados e um pouco nervosos. No final da tarde, as crianças voltaram para casa cheias de histórias sobre o casamento. Eles descreveram a cerimônia, o bolo, a dança e a atenção especial que receberam como parte da festa de casamento. Sarah ouviu atentamente, fazendo perguntas e afirmando a empolgação deles. Alicia disse que podemos chamá-la de tia Al, mas não de mãe, João relatou de forma prática. Ela disse que já temos uma mãe que nos ama muito. O comentário pegou Sarah de surpresa. Era um limite atencioso, um que ela não esperava, mas apreciava profundamente. Depois que as crianças estavam na cama, Sarah enviou uma breve mensagem de texto para Marcos e eles se divertiram muito. Parabéns aos dois. A resposta dele foi simples: obrigado. Por tudo. A troca marcou uma nova fase em seu relacionamento de coparentalidade, não amizade, exatamente, mas um respeito mútuo que priorizava o bem-estar de seus filhos acima de mágoas passadas. À medida que o verão se transformava em outono, a vida se estabeleceu em um padrão confortável. A posição de Sarah no trabalho se tornou mais familiar, as crianças começaram novos anos escolares, e a casa delas continuou a parecer cada vez mais seu próprio espaço, repleto de projetos e memórias que haviam criado juntas.
Em um sábado no início de outubro, Sara estava rastelando folhas no quintal da frente quando um carro parou na entrada. Era Daniel, passando para deixar alguns arquivos de trabalho que ela havia esquecido no escritório. Eu estava por perto, ele explicou, entregando-lhe a pasta. Pensei que você poderia precisar deles no fim de semana. Sara agradeceu, ciente de que seu cabelo estava bagunçado pelo vento e suas roupas estavam cobertas de pedaços de folha. Gostaria de um café? É o mínimo que posso oferecer pelo serviço de entrega. Daniel hesitou, depois assentiu. Café seria ótimo. Eles se sentaram no pátio dos fundos, observando as crianças brincarem com o cachorro de um vizinho no quintal. A conversa fluiu facilmente do trabalho para os planos de fim de semana para as filhas de Daniel, que agora estavam na faculdade. Eu deveria ir, ele disse eventualmente, verificando o relógio. Obrigado pelo café. A qualquer hora, Sara respondeu, falando sério. Enquanto ela o acompanhava até o carro, Daniel fez uma pausa. Há uma nova exposição no Museu de Ciências, coisas interativas sobre exploração espacial. Meu sobrinho adorou no fim de semana passado. João também pode gostar. Ele gostaria, Sara concordou. Eu deveria pesquisar isso. Talvez possamos levar as crianças juntos algum dia, Daniel sugeriu, seu tom casual, mas com um subtexto mais deliberado. Se você estiver interessada. O convite pairou no ar entre eles. Sara se viu sorrindo. Eu acho que sim. Deixe-me verificar nossa agenda e te aviso? Depois que Daniel saiu, Sara voltou a rastelar as folhas, sua mente processando o que acabará de acontecer. Não foi uma declaração romântica, nem mesmo claramente um encontro, apenas um convite para fazer algo simples com seus filhos. No entanto, representava uma possibilidade que ela não havia considerado seriamente até agora. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, Sara ligou para Maria. Daniel do trabalho passou hoje, ela começou, então explicou a interação. Isso definitivamente parece que ele está interessado, Maria disse. Como você se sente sobre isso? Sara considerou a pergunta. Cauta. Um pouco animada. Principalmente apenas surpresa. Por que vocês trabalham juntos? Em parte por isso, Sara admitiu. E em parte porque eu não estava procurando por isso. Eu estava focada em colocar minha vida em ordem, não em namorar. Às vezes as coisas acontecem quando você não está procurando, Maria apontou. E às vezes esse é o melhor momento. Mais tarde, enquanto Sara se preparava para dormir, ela pegou seu reflexo no espelho do banheiro. A mulher olhando para ela não era a mesma que havia estado naquele lugar 1 ano e meio atrás, mal se reconhecendo através da exaustão e do desespero. Ainda havia sinais de fadiga, criar 2 filhos enquanto trabalhava em tempo integral garantia isso, mas seus olhos estavam mais claros, sua postura mais confiante. Ela havia construído algo dos escombros de seu casamento desfeito, um lar, um caminho de carreira, uma rede de apoio e, o mais importante, um senso de sua própria resiliência. O que quer que acontecesse com Daniel, se evoluiria para algo significativo ou permaneceria uma simples amizade, Sara sabia que ficaria bem. O chão sob seus pés estava sólido agora, construído através de pequenas escolhas diárias e do trabalho constante de reconstrução. Ao apagar a luz, Sara fez uma nota mental para verificar o calendário da família. O Museu de Ciências parecia algo que João adoraria. E talvez, apenas talvez, fosse hora de se abrir para novas possibilidades, não porque ela precisasse de alguém para completar sua vida, mas porque sua vida tinha estabilidade suficiente agora para incluir novas conexões. A escuridão parecia confortável ao seu redor, não mais o peso opressor que um dia fora. Amanhã traria seus próprios desafios e alegrias, mas esta noite, Sara descansava no conhecimento de que ela e seus filhos não estavam apenas sobrevivendo, se eles estavam crescendo através da mudança, encontrando seu caminho juntos.